colocar aqui. Coloca, entrega para os obreiros, eles vão colocar aqui. Pode ser uma foto, se você também tiver, para que seja colocado para esta oração que nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Hoje é o dia da consagração da família. Você pode, não sei se você reparou aqui, está um manto. E durante toda a semana nós estivemos orando. Esse manto aqui está na sua digital. Quem colocou sua digital aqui, pastor? Eu coloquei. E aí eu estive orando a semana inteira, você, orando igualmente, né, para aquela digital ali, que representa uma pessoa única. E eu pedi a Deus a bênção sobre a sua vida. Como é que vai ser? Aquilo que foi ministrado para você, a bênção que primeiro alcançou a sua vida, esse manto sobre o qual eu orei a semana inteira, aquilo que está sendo colocado aqui, eu creio que essa mesma bênção será colocada, será passada para esta pessoa que essa roupa está representando, para essa pessoa que essa foto está representando, em nome de Jesus. Amém? Porque eu creio, assim como eu expliquei para você, que a obra que Deus vai fazer na nossa casa começa onde? Começa em nós. Como diz Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, primeiro foi tu, né? A semana inteira orando por tu, abençoando tu. E agora é a tua casa. Essa bênção que foi para você será para a sua família em nome de Jesus. Amém? Faltou alguém? Então vamos para a palavra, que essa palavra hoje ela é tremenda, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração. É Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, verso 3. E aqui começa, em nome de Jesus. Mateus 24, 3. Abra sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Ele fala assim, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá do que, igreja? Opa, quem achou aí, diga amém. Está acompanhando aí? Que sinal haverá do que? Da sua vinda. E o que mais? E do fim do mundo. Olha para o pastor, então, eu quero toda a sua atenção agora. Por favor, não deixa nada te distrair. Está com o celular aí, põe ele para vibrar. Não deixa nada tirar agora a tua atenção. Isso aqui já é um questionamento. Muito tempo você pode perceber que os próprios discípulos de Jesus já queriam saber a respeito disso, já se preocupavam com isso. Só que não é uma preocupação só de lá, é uma preocupação nossa, é uma preocupação de hoje também. Aliás, pelo menos deveria ser uma preocupação nossa. De quando será a vinda do Senhor, de quando será o fim desse mundo. Hoje Deus me tocou o coração para falar sobre isso. Eu tinha uma mensagem preparada e eu falo para você que muitas vezes isso acontece, Deus mudar tudo que seria falado. Então eles perguntam para Jesus em particular. Ele diz assim, olha, quando serão essas coisas e que sinal haverá de vir da tua vinda, sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E nós vamos ver agora aqui, Jesus vai dar uma lista de coisas que não vai dar para a gente ver tudo aqui hoje, mas até aconselho você a ler na sua casa o capítulo 4 inteiro. E meu irmão, eu confesso para você que muitas destas coisas aqui, quem tiver a sensibilidade vai perceber que estão acontecendo hoje. Eu não quero colocar medo no seu coração, mas quero colocar temor sim. Porque parece que as pessoas não estão percebendo. Vou te mostrar isso hoje, as pessoas estão ainda de uma maneira, como se esse tempo aqui estivesse muito longe, muito distante. É claro que, primeira coisa que você precisa entender, se alguém um dia aparecer falando o dia, marcando data, marcando hora para a vinda de Jesus, despreze. Que aqui mesmo Jesus disse que ninguém sabe nem o dia, nem a hora.
De vez em quando, né, de tempos em tempos, aparecem umas conversas aí. Eu me lembro, acho que foi no final do ano de 2020, se eu não me engano, começou a circular uns áudios pelo WhatsApp, você deve lembrar. Era no finalzinho do ano. Alguém dizendo assim: olha, nessa virada de ano ninguém sai para a rua. Não sei se você lembra disso. Depois do Natal, até o áudio dizia assim: olha, eu já desmarquei até a vigília da virada na minha igreja, não vai ter vigília esse ano, vamos ficar em casa que vai passar um anjo da morte. Quem estiver no mercado vai morrer, lembra? Quem chegou a ouvir isso que eu estou falando? Quem estiver no mercado vai morrer, quem estiver não sei aonde vai morrer, e ainda dizia assim, ó, e depois Jesus vai voltar. E eu falei: pô, parar. E mandaram isso para mim até com medo. Chegaram a falar para mim: pastor, será que não era bom desmarcar a vigília? E quando falou isso, eu falei: não, meu irmão. O cidadão aí vai marcar. Como é que vai marcar a volta? Por isso que eu tenho batido nessa tecla. Alguns nós falamos de um povo que era o povo de Bereia, era um povo mais nobre. Lembra por quê? Porque tudo que Paulo pregava, eles iam conferir se era assim mesmo. Lembra disso? Nós temos que ser assim. Sabe por quê? Porque o maior trunfo de Satanás nos últimos dias vai ser o engano. Vai ser enganar. E meu irmão, se o diabo tem uma especialidade, se o diabo é bom no negócio, irmão, é enganar. Quer ver? Vamos ler, continuando no 4. E respondendo Jesus, disse-lhes, olha o que Jesus começa falando antes de dizer qualquer coisa: acautelai-vos, tenham cautela, cuidado, que ninguém, o quê? Vos engane. 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e o que vão fazer? Enganarão a muitos. Cuidado, irmão. Vai ser assim, uma das coisas que o diabo mais vai usar no fim dos tempos é o engano. Ele vai enganar. Ele é especialista nisso. E aí a pessoa não medita, ela não busca conhecer, ela não busca aprender. Tem umas coisas como essa que eu acabei de citar. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fraco até na consciência e entra num desespero, pode entrar numa depressão. Me lembro até que muitas pessoas, pelo amor de Deus, pastor, o fulano está lá, não sai nem de casa, sendo enganado. Quem está entendendo, diga amém. Você não quer ser enganado, busca, meu irmão, seja como aquele povo de Bereia, aquela igreja de Bereia, que buscava para saber da verdade. Mas vamos continuar aqui a leitura. A leitura vai ser um pouquinho extensa. Fala assim no versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou mister, do jeito que você quiser falar, que isso tudo o quê? Aconteça, mas ainda não é o fim. 7, porquanto se levantará nação contra a nação, olha aí, ó, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. 8, mas todas essas coisas são o quê? O princípio apenas das dores. 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do quê? Isso vai acontecer. Olha o versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a quantos? Vai ser poucos não, vai enganar muitos. 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irmãos, vai fazer o quê? Vai se esfriar. 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Igreja, acorda, o povo de Deus se desperta. Quem tem um pouquinho de sensibilidade consegue perceber que nós estamos vivendo um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Alguma coisa está acontecendo no mundo. E de uma maneira muito organizada. Presta atenção para você ver. Eu não quero entrar em detalhes, eu não sou especialista, eu não quero colocar medo na sua cabeça, mas procura saber. Não é questão de teoria da conspiração, é só você olhar ao redor.
você vai ver que está sendo trabalhado de todos os lados para mudar a cultura, a consciência, para mudar os valores das pessoas. E o que me assusta, no bom sentido, porque a Bíblia fala que a gente deveria se assustar, porque isso vai acontecer mesmo, é que está sendo de uma maneira organizada, muito organizada. E pare para você ver as grandes empresas, as grandes marcas, as grandes nações, todas elas trabalhando para que você aceite que o que antes era anormal, agora fica o quê? Normal, pode reparar, em todos os lugares. Está sendo trabalhado isso. E o que eu estou falando aqui, irmão, não estou falando de com homofobia e tal. A gente ama o ser humano em si, mas o pecado é pecado e a palavra de Deus sempre vai continuar sendo a mesma. Amém? Mas vai chegar um tempo, e já está chegando, e que em todo aquele que falar a verdade, que todo aquele que bater firme na palavra de Deus, dizendo, olha, o que diz aqui ainda é verdade, isso está errado, vai atrair o ódio. Está chegando um tempo em que família, eu vou falar, bem, já não é mais homem, mulher, os filhos. Hoje família é onde tem o amor. Seja homem com homem, seja mulher com mulher, seja o que for. Porque Deus é amor e Deus aceita tudo. E até assusta, no bom sentido, estou falando que a gente sabe que isso realmente vai acontecer. Quando você vê em alguns lugares cristãos combatendo isso. Isso é um absurdo, se Jesus estivesse aqui não seria dessa maneira, Jesus iria amar todos, porque Jesus é amor, Deus é amor, Ele é, quem é que diz que não é? Quem é que diz que Deus não ama? Nós estamos falando de um Deus que é amor, e que Ele disse que porque Ele ama, eu estava explicando aqui esses dias todos, porque Ele ama, Ele faz o quê? Ele deixa fazer o que quer, do jeito que quer? Não! Mas o diabo está trabalhando para mudar isso nas pessoas, e está mudando. E está mudando, e vai chegar um tempo que a Bíblia diz, seremos odiados por causa do nome de Jesus, quando nós batêssemos o nosso pé dizendo ainda está errado, vai ser considerado atrasado. Hoje é motivo de zombaria você se casar. Estava vendo esses dias atrás a zombaria que é quando alguém decide assumir um casamento. Você vai casar, mas é tonto mesmo, desculpe a palavra. Mas é bobo, você vai casar, isso é doido, você não sabe o que você está fazendo. Olha que ponto que nós chegamos. E não vem dizer para mim que é brincadeira, que não é não. No fundo há uma verdade muito grande. É bonito você trair hoje, é bonito você ser adúltero. Hoje é bonito. Hoje isso é bacana, hoje é legal você ter mais de uma mulher. Você ser infiel com a sua esposa, ser infiel com o seu marido. Enfim, a coisa está... E muitas das coisas que Jesus disse aqui já estão acontecendo. Tem cristão que está dormindo, irmão. Tem cristão que está aí, como diz lá fora, boiando na maionese. Nós estamos num tempo de estar atento. É muito atento. Quem tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando, está de orelha em pé. No bom sentido. Está ligado. Fala para o irmão do seu lado, fala, fica ligado, meu irmão. Fica ligado. Não fica dormindo, não. Não fica dormindo. Tem gente agindo como se a coisa estivesse muito... Talvez não... Assim, eu quero te alertar hoje. Talvez não esteja tão longe assim. Não sou ninguém para marcar nem hora. Mas quando a gente vai conhecendo um pouquinho a palavra de Deus, vai juntando as peças, sabe? A coisa vai se encaixando. A coisa vai se encaixando. É para acordar. Presta atenção. Acorda. Olha o que diz no versículo 37. Diz assim, ó. Pula lá para o 37 agora. É muita coisa, não vai dar para a gente ler tudo, mas eu aconselho você a ler depois em casa. Mas lá no 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Olha como foi nos dias de Noé, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao quê? Ao dilúvio. Nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o quê? E não perceberam. Irmão, misericórdia, olha para o pastor. Hoje, você pode colocar aqui no lugar do dilúvio
o arrebatamento. Isso aqui são figuras que aconteceram no passado, que são símbolos do que vai acontecer hoje. Quem está entendendo, diga amém. O dilúvio é o arrebatamento. A arca é Jesus. Quem entrasse na arca, naqueles dias de Noé, estaria o quê? Salvo. Hoje só vai salvar quem estiver em Jesus. Ele é o caminho único, ele é a porta da salvação. Depois que ela fechar, acabou. Por onde é que você vai entrar? Não tem, irmão. Para quem está brincando aí, eu faço essa pergunta. Eu estou com essa pergunta no meu coração há dias. Depois que, se Jesus é o caminho, se Jesus é a porta, depois que ela fechar, você vai entrar por onde? Qual é o lugar que você vai arrumar para entrar depois que a porta da graça fechar? Não tem, irmão. Não tem janela. Não tem porta do fundo. Não tem. Jesus, o céu, é uma casa de uma porta só. Quem não entrar por ali não entra por lugar nenhum. E as pessoas, isso aqui que me chamou a atenção. Olha o 38 de novo. Porque assim como nos dias anteriores ao quê? Ao dilúvio. Eu falei para você substituir o dilúvio pelo que hoje? Arrebatamento. Presta atenção, tudo que aconteceu na Bíblia, a Bíblia usa muita figura, né? Muitas coisas que aconteceram na Bíblia no passado são figuras para o que vai acontecer hoje. Hoje são figuras, são símbolos. Então presta atenção, talvez, pode ser que a gente esteja vivendo os dias anteriores ao arrebatamento e nem tenha percebido isso ainda. Esse povo estava vivendo os dias anteriores ao dilúvio. Eles estavam achando que a coisa ia ser muito mais longe, mas eles estavam vivendo os dias o quê? Anteriores ao dilúvio. E olha como é que eles estavam, presta atenção. E casavam, e davam-se em casamento, aliás, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o quê? É isso aqui, ó, e não perceberam. Aquele povo estava vivendo os dias anteriores ao dilúvio e não estava percebendo. Pode ser que a gente esteja vivendo os dias anteriores ao arrebatamento e não esteja o quê? Percebendo. Coisa séria. Acorda, povo de Deus, desperta. A coisa está aí, está organizada. Eu não quero citar aqui, eu falei até algumas coisas de manhã, depois eu não sei se tem coisas que a gente deve dizer. Procura ver. Procura ver o que está acontecendo nos governos do mundo. Daqui a pouco tempo, se você reparar, os governos estão se unindo. Já estão falando, todos já estão falando da necessidade de um governo único, de um governo mundial. Isso não é historinha da carochinha, não. Pode ler para você ver. Todos já estão falando, é necessário para que se unifique, para que se vença tudo que está, essa crise, tudo, um governo único. E aí você sabe o que significa isso? É a preparação para o anticristo. Acorda, povo de Deus. Desperta, meu irmão. Está entendendo, diga amém? Eu não quero ficar citando coisas aqui para... Eu sou leigo no assunto, mas eu quero falar disso aqui. Pode ser que nós estejamos vivendo os dias anteriores ao arrebatamento e nem estejamos percebendo como aquele povo estava vivendo os dias anteriores ao dilúvio e não perceberam. Até que Noé entrou na... Acorda! Desperta, meu irmão! E tem gente ainda brincando, tem gente ainda preocupada só com as coisas daqui. Claro, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, mas, meu irmão, é hora mais do que nunca, sempre foi, mas a necessidade maior, sabe qual é? A salvação, irmão. Você tem que lutar hoje o mais rápido possível pela tua salvação. Você tem que ter o mais rápido possível a certeza da tua salvação. Pode ser que a gente esteja vivendo os dias anteriores ao dilúvio, os dias anteriores ao arrebatamento. Eu estava meditando esses dias, aquela live das 6 que a gente está fazendo, sobre quando o homem, o ser humano, tentou construir uma torre. Olha que coisa. Lá em Gênesis, acho que se eu não me engano, 11, me recordo agora. O povo se juntou, o ser humano se juntou e disse, vamos construir uma torre, vamos fazer uma construção. E ela será tão grande que vai da terra até onde? Até o céu. Olha que coisa. Queriam construir uma coisa, sabe o que Deus falou comigo? Eles quiseram construir uma coisa tão grande que chegasse até o céu. Só que o alicerce dela ainda estaria onde? Na terra. Sabe o que Deus falou comigo? Você pode construir o que for, do tamanho que for.
Se o alicerce ainda estiver na terra, o que vai acontecer depois? Vai passar. Vai ficar aí. Pode ser grande o que for, irmão, que você está construindo, mas se for coisa da terra, vai ficar onde? Na terra, e você não leva nada. E sabe qual vai ser o resultado da sua vida? Vai ser o resultado daquele povo, confusão. Deus chegou e fez assim, ó. Todo mundo falava a mesma língua. Daquele dia em diante, ninguém falou mais a mesma língua. Dali em diante, foi Deus confundiu as línguas, surgiram os idiomas e ninguém conseguia falar mais. Tem gente que está assim, está confuso. Por quê? Porque está querendo construir coisa grande, mas só onde aqui? Na terra. Você pode ter coisas grandes aqui? Pode, meu irmão. Deus faça que você cresça e prospere muito, muito na face dessa terra. Mas que o que você tenha nessa terra ainda seja menor do que você tem no quê? No céu. Eu bato nessa tecla, eu falo assim, não é pecado, não é errado você ter coisas grandes na terra. Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te chamou para prosperar. Mas sabe qual é o desafio daquele que cresce muito na terra? É que ele tem que ser maior ainda, onde? No céu. Porque senão o coração dele vai passar para cá. E aí a Bíblia diz que onde tiver o teu coração vai estar o seu tesouro. Então queira ser grande na terra, ou melhor, até aconselho, falo, Deus, não deixa eu ficar maior aqui na terra do que eu sou no céu. Amém? É uma medida boa. Se eu crescer mais aí, o Senhor me dá mais aqui. Para eu sempre estar menor aqui do que eu sou, aí, diga glória a Deus. Meu coração não passar para cá, meu coração não mudar de lugar. Amém? Porque a gente pode correr o risco de acelerar muito aqui, crescer mais aqui do que lá. Aí o coração muda de lugar, aí acabou. Você perde a visão. Vai achar que o que interessa é aqui, que o que importa é aqui, aí você morre e fica tudo aí. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu vou falar de família. Vamos lá para 1 Timóteo. Capítulo 5, verso 7. É bem conhecido de tudo. Ai, pastor, essa noite eu não vou nem dormir. Eu lembro que... Eu dou risada, mas é sério. Eu lembro que quando eu não fui sempre pastor. Eu estava começando na igreja, e os pastores pregavam sobre a salvação, sobre o arrebatamento. Eu lembro que aquela noite eu ficava indo lá no quarto dos meus pais para ver se eles estavam lá ainda. A ver se eles não tinham sido arrebatados. Mas por quê? Porque eu não tinha certeza da minha salvação. Meu irmão, eu dou risada, mas é uma coisa muito séria. Tem gente, meu irmão, que não acordou ainda. É urgente a questão da salvação. E eu falo também em relação à família. Vamos lá que você vai entender. 1 Reis 5, 7. Se hoje fosse o arrebatamento, se hoje fosse... É 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo 5, 7. Se hoje fosse o dia da volta de Cristo, meu irmão, você subiria? Ô pastor, glória a Deus, eu subiria, eu estou na presença de Deus, eu já decidi, eu já entreguei a minha vida a Cristo. Mas eu te pergunto, e a tua família? Será que todos subiriam? Pastor, não. Ainda não. Ainda tem lá aquele que não subiria. Ainda tem o meu filho, marido, ainda tem a minha esposa. Aí eu vou para outra pergunta. Isso não te incomoda? Isso não te preocupa? Porque o problema não é você que vai convencer a pessoa, entenda isso. Não é você que vai convencer a pessoa do pecado, do que ela está fazendo de errado. Não é você que vai convencer ela a entregar a vida dela a Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Amém? Mas, meu irmão, a nossa parte é não se conformar. É não se acomodar, porque talvez eu tenha na minha casa, você tenha na sua alguém que ainda não é de Jesus. Só que parece que a gente acostumou com isso. A gente acostumou. Ou a gente se desligou. Não, e nós não podemos nos conformar. Olha o que diz 1 Timóteo 5, 7. Diz assim: manda, pois, essas coisas para que elas sejam o quê? Irrepreensíveis. Paulo está falando para Timóteo, olha, você vai falar essas coisas na igreja, porque essas coisas precisam ser cumpridas. Essas coisas precisam ser colocadas em prática. Isso aqui tem que ser corrigido. As pessoas precisam saber dessa verdade. A outra Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia Viva, e ela fala assim, ó: esta deve ser a sua norma na igreja, a fim de que os cristãos conheçam e façam o que é correto. Em outras palavras, irrepreensível, né? Seja
uma norma, seja uma coisa que precisa ser feita da maneira certa. E o que é essa coisa? Aí você conhece, o versículo 8 fala assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que essa pessoa fez ou vai fazer? Negou a fé, e é pior do que o infiel. Como diz, acho que a Bíblia atualizada fala assim, do que o descrente, é pior do que o descrente, do que o crédulo. Então presta atenção nisso aqui. A obra de Deus, irmãos, ela tem que começar de dentro para fora. É dentro de casa, talvez, o lugar que nós temos negado a nossa fé. É dentro de casa que a gente tem que se preocupar. Porque às vezes a gente fica preocupado em não negar a nossa fé. O que é fé? Eu já expliquei aqui, fé é certeza, amém? Quem tem certeza que o céu existe, que o céu é real? Quem tem certeza? Você está aqui porque você tem essa certeza. Você se esforça para buscar Deus, que você crê. Então essa certeza, essa fé de que existe o céu, de que Jesus voltará, de que existe uma coroa de glória, uma vida eterna preparada, essa certeza não pode ser negada. E às vezes a gente se preocupa assim, não vou negar no meu serviço, ainda que batem lá contra mim, ainda que tentem, eu não vou negar a minha fé lá na rua, ou lá não sei aonde. Não! Você sabe que o lugar que a Bíblia está falando, que vai ser o lugar que muitos vão negar a sua fé, é onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Porque, meu irmão, você é um cristão de verdade. Eu digo para você e para mim. Quando é que nós somos um cristão de verdade? Quando nós somos um cristão dentro de casa. Porque o lugar mais difícil de você ser de Deus não é na rua, não é na igreja. É onde? É dentro de casa. E o diabo tem medo disso, de quem é de Deus dentro de casa. O diabo não tem medo de quem é de Deus na igreja só. Está ouvindo? O diabo não tem medo de quem é de Deus na igreja, na rua. Deus no altar. O diabo quer que o povo seja crente em qualquer lugar, menos aonde? Menos dentro de casa. Porque a obra de Deus, ela não vai começar de fora para dentro, ela vai começar onde, igreja? De dentro. E aí que nós vamos ser poderosos. Irmão, ore dentro da sua casa. Ore. Ore dentro da sua casa. Se você tiver autoridade, se você tiver autonomia, junta a sua família, ora dentro da sua casa. Mesmo que for para orar sozinho, pastor, ninguém vai orar comigo, então ore você. Leia a Bíblia dentro da sua casa. Dê testemunho dentro da sua casa. Eu peço isso a Deus. Porque as minhas maiores testemunhas, você sabe quem vai ser as suas maiores testemunhas? Quem vai ser as pessoas que com maior autoridade vão testemunhar da sua vida com Deus? É aqueles que convivem com você aonde? Dentro de casa. Não é você que vai ser testemunha do meu ministério. Me dá um exemplo, vou me usar como exemplo. O pastor Renan era um homem de Deus. Você me conhece aqui na igreja, uma vez na semana, 2, 3, 4, ou quando você vem, ou quando a gente se encontra na rua. Mas as minhas maiores testemunhas, e com essas eu me preocupo, é a minha esposa e a minha filha. Que elas vão poder dizer se eu realmente sou homem de Deus ou não. Se elas disserem, o testemunho delas vai ser verdadeiro. Que paz em você, irmão, cristão, que é crente na igreja, que é de Deus na igreja, que dentro o diabo tem vergonha. Tem pastores, não se assuste com o que eu vou te falar, que é de Deus no altar, que pega, mas que bate na esposa dentro de casa. Verdade que eu estou falando, sim ou não? Quando o povo de Deus for poderoso dentro de casa, o povo vai ser poderoso em qualquer lugar. Quando o povo de Deus for de oração dentro de casa, quando o povo de Deus for fervoroso dentro de casa, vai ser fervoroso em qualquer lugar, porque a obra que Deus vai fazer não é lá nos confins da terra, se não for primeiro aonde? Dentro da nossa casa. Esqueço do missionário angolano que eu conheci, de vez em quando eu comento dele. Na época da faculdade ele falava, esse homem, irmão, ele é estudado, pensa num homem que doutor, ele era membro da academia de letras, eu não lembro, não sei de onde, não sei do que. Tinha uma formação já,
Eu lembro que eu fiquei assim, questionando, porque ele era formado em letras humanas, era escritor, já tinha escrevido livro, não sei quantos poemas, não sei quantos livros ele tinha escrito, e agora ele está fazendo engenharia, olha só. Assim, mas vem cá, você já é doutor, e isso e aquilo, aí você sai lá das letras, do português, e vem aqui para os cálculos e tudo isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, por quê? Ele me explicou, ele foi me explicar, ele falou assim, olha, para eu poder fazer as missões, para eu ser um missionário, lá onde eu vou, eu não posso chegar igual vocês aqui e falar assim, olha pessoal, eu sou o pastor, eu sou missionário, eu cheguei aqui hoje para fazer a obra de Deus, vamos começar a obra, vamos abrir uma igreja aqui e tal. Ele disse, eu não duro nada se eu fizer isso. Eu não tenho liberdade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir uma profissão, eu tenho que estudar, e eu tenho que chegar lá com uma profissão para trabalhar naquele exemplo, para eu chegar dizendo, olha, eu vim para trabalhar como engenheiro, seguir um emprego, depois que tiver um emprego, eu começo a fazer algo, sem que ninguém perceba, sem que ninguém saiba. Sou um engenheiro, não sou um pastor, não sou um missionário, senão eu não consigo fazer. Olha que coisa, irmão, que esforço, o homem já é formado, tudo, fez engenharia, tem alguém da família falando, a coisa não é fácil, fazer tudo só para fazer o quê? A obra de Deus. E um dia ele eu mais jovens, ele disse, olha, vocês dizem que vocês querem ser uma bênção para as nações, que vocês querem alcançar as nações, os confins da terra, só que vocês não ganham sequer o vizinho do lado, não falam de Jesus sequer para a família, vocês não pregam nem para quem senta do lado de vocês, vocês não dão testemunho nem para quem está do seu lado todo dia. Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida, não esqueça você também. Ele disse assim, ó, a luz que brilha longe, um dia já brilhou perto. Ouviu? Se você quer iluminar longe, aprenda a iluminar primeiro perto. Ah, porque eu quero ser usado instrumento. Você estava cantando aqui, né, no começo do culto. Quero ser usado e tal. Mas você não tem dado testemunho nem dentro da sua. Ele falou, é ali que tem que se começar, meu irmão, é ali que nós não podemos negar a nossa fé, porque é ali dentro de casa que a fé pode estar sendo negada. Amém, Jesus? É nossa responsabilidade. Irmão, estava meditando, sempre que Deus chamou uma pessoa para salvação, Deus já estava incluindo naquele plano de salvação a família dela. Por exemplo, quando Deus mandou Noé construir a arca, o Noé era justo, diz a Bíblia. Só que Deus falou assim, ô Noé, você constrói uma arca para os animais e para você. Foi isso? O Noé foi achado o único homem justo na face da terra, mas a Bíblia diz que a arca foi para ele, sua esposa, seus filhos e até para suas noras. Diga glória a Deus. Quando Deus chamou você, Deus já incluiu a tua família nesse plano, meu irmão. Pode aceitar você ir sozinho a sua família. Você tem que orar, você tem que clamar para que isso se cumpra. Lembra de Raabe, a prostituta, a meretriz, lembra? Lá quando ela morava em Jericó e Josué foi conquistar Jericó, as muralhas iam cair, lembra? Eles odiaram e eles mandaram os espias, antes de derrubar as muralhas, mandaram os espias. Os espias quase foram pegos, Raabe os escondeu. Ela pediu uma coisa em troca, eu quero ser salva. E eles disseram para ela assim, olha como é o plano da salvação. Todos aqueles que estiverem dentro da sua casa naquele dia serão salvos. Foi só ela que foi salva? Toda a casa. Então nós temos que batalhar por isso. Para quê, pastor? Para que esse plano de salvação alcance toda a nossa família. Eu repito, não é você que vai convencer. Pastor, mas eu já estou fazendo a minha parte, eu estou orando, eu estou clamando. Então, amém. O que eu venho dizer para você hoje, o que incomoda é que às vezes nós ficamos indiferentes com a nossa família que ainda não é de Jesus. Às vezes a gente acostuma com nossos filhos, ou marido, ou esposa que estão indo para o inferno e deixa até de orar. Até esquece de buscar, até deixa de clamar. Mas pastor, eu estou clamando, então amém, continua, você está no caminho certo. Mas não deixa a indiferença tomar conta de você.
Não permita que você sinta que está tudo bem teu filho não ser salvo. Questione, examine. Fala, Deus, se hoje fosse o último dia, será que eles iam subir? Será? Por que eu estou passando pela vida dessa pessoa, você marido dela, ou você esposa dele, e ainda essa pessoa vai para o inferno? Não, Deus, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Eu sou o que mais viveu perto de mim, ter a salvação. Irmão, que Deus me use para alcançar muitas pessoas. Eu já preguei isso aqui, já falei isso. Deus me use para alcançar gente, aonde Ele quiser me enviar. Eis-me aqui, eu vou ficar muito feliz, eu quero isso. Mas, irmão, eu não quero jamais perder a minha família. Ainda que se conquiste muito, ainda que se alcance pessoas por aí, mundo afora. Mas a nossa maior responsabilidade qual que é? É a nossa família. É a nossa família. E tem gente que está agindo como assim, bom, eu sou salvo, glória a Deus, problema de quem não está, cada um por si, e Deus por todos. Então Deus vai cobrar de você. Vou te mostrar uma coisa, vamos terminar lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus capítulo 25, verso 21. Pastor, mas eu não posso fazer nada. Falar não adianta. Deus mandou você falar. Você orar e ser uma testemunha. Testemunhar. Ser um exemplo, pronto? Ser um exemplo. De maneira que aquela pessoa possa olhar e dizer assim, olha, meu marido é um homem de Deus, a minha esposa é uma mulher de Deus, a minha filha é uma moça de Deus. O meu filho é um servo de Deus. Diga glória a Deus. Deus mandou a gente testemunhar, porque eu acredito que se fosse só para eu ser salvo, só para você ser salvo, no dia que eu fui lá, eu aceitei Jesus, eu me batizei, o pastor me batizou, e a partir daquele momento meu nome foi escrito no livro da vida, e eu fui salvo, ali Deus teria me recolhido. Sim ou não? Sim. E se a salvação importasse só a minha, e eu não tivesse importância para a salvação de mais ninguém, só para a minha mesmo, então Deus teria me recolhido quando eu recebi a minha salvação. Pronto, já foi embora. Só que Deus me deixou aqui, Deus te deixou aqui. E quer que eu te explique por quê? Que além da sua salvação, você também agora tem a missão de procurar, se preocupar e se esforçar pela salvação dos outros. Tem, pastor? Tem. Irmão, Deus suporta a nossa distância dele por um motivo. Estava dizendo assim, qual é o pai que gosta de ficar longe do filho? Qual é a mãe que gosta de ficar longe do filho? Tem alguma? Não. Às vezes o pai ou a mãe suporta a distância de um filho se for um bom motivo. Quem aqui tem filho ou filha que faz faculdade fora? Alguém tem? Alguém já teve? Teve? Faculdade fora? Teve que morar em outra cidade? Teve? Não? Alguém aqui, a senhora, teve que morar em outra cidade? Desculpa perguntar, qual a cidade? Londrina, longe. Filho? A senhora tinha saudade? Mas por que a senhora... Ela está lá. Só. E por que a senhora permite ou aceita essa distância dela? Por quê? As palavras. Porque tem um bom... Se não tivesse um bom motivo, onde é que a senhora queria ela? Perto de mim. Então eu vou falar para você, para Deus, você sabe qual é o melhor lugar que Deus nos queria? Sabe onde é? Adivinha? Do lado dele. No céu. Então Deus permite por um tempo a nossa distância dele, que a gente more aqui, que a gente fica aqui. Irmão, não é à toa. E nenhum pai gosta de ficar longe do filho. Se Deus está permitindo você ficar aqui, se você não foi embora ainda, se você não foi levado ainda, então Deus está esperando alguma coisa de você. Amém? Porque Deus não ia deixar a gente longe dele
só por deixar. O dia que Deus não esperar mais nada de você, Ele te leva embora. O dia que você cumprir tua missão aqui, você vai embora. Amém? Não reclama de quem já foi, não. Está melhor do que nós, já cumpriu a missão dele. Diga glória a Deus. Quem foi com Cristo, irmão, tá feliz. Agora, se eu estou aqui, é responsabilidade. Se você está aqui, é porque o motivo tem, irmãos. Para pensar nisso hoje. Para pensar nisso. Escute isso. Mateus 25, 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, e que ceifa onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes. 25. E atemorizado, com temor, medo, escondi na terra o quê? O teu talento. Olha o que ele vai falar agora. Aqui tens, que é teu. Aqui que ele fez, esse aqui você sabe que é a parábola dos talentos, né? O Senhor chega, dá 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O que tinha 5, granjeou. Eu aprendi, já comentei com você que a palavra granjear é conseguir por meio de trabalho, conseguir por meio de esforço. Então se esforçaram. O que tinha 5 conseguiu mais 5. O que tinha 2 conseguiu mais 2. E o que tinha 1, o que ele fez? Ele disse: eu vou garantir o que é meu. Eu vou garantir. Cuidado com essa garantia falsa. Cuidado, meu irmão, de querer garantir o seu e que pouco importe os outros. Ele pegou e fez o que? Escondeu na terra. Ele falou assim: quando o Senhor vier, eu não consegui mais nada, mas pelo menos o que Ele me deu está aqui. Está guardado. Toma o que é teu. E do que o Senhor vai chamar esse... no versículo 25 fala assim, ó, e atemorizado. Tem gente, irmão, que tem medo. Eu lembrei da minha mãe. Minha mãe fala assim, falava, né? Porque hoje já cresceu todo mundo, mas a gente apanhava, e daqui a pouco estava fazendo o quê? Tudo de novo. Aí ela falava assim para nós: vocês têm medo, mas não tem o quê? Não tem vergonha. Quem já escutou isso aqui? Porque a gente morria de medo de apanhar, mas ainda fazia o cara errado. E tem gente assim, você sabe que tem gente que morre de medo da volta de Cristo? Tem gente que morre de medo quando fala dessas coisas. Tem gente que morre de medo. Vamos falar de outro assunto? Vamos falar de outra coisa? Mas não adianta ter medo, irmão. Se a palavra não entrar no coração e não produzir o quê? Uma mudança. O que você precisa ter é temor, é respeito. Diga glória a Deus. E se você tiver medo, a única coisa que você vai fazer é esconder. E achar que está bom e não está bom, não. Porque olha o que Deus chama esse servo, o Senhor, né? Ele diz no versículo 26. Respondendo, porém, disse ao seu servo. Disse o Senhor, perdão. O seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei. 27, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, o receberia o que é meu com o quê? Com juros. 28, tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Você é mau. Irmão, se eu tenho algo que Deus me deu, e eu sou indiferente ao outro que não tem, eu estou sendo mau, isso vai ser cobrado de mim. Eu estou sendo mau. Eu não posso ser mau e negligente. Lá em Tiago, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Tem que me incomodar o fato da minha família ainda não ser salva. Tem que incomodar. Te incomoda, pastor, não incomoda, então você está sendo mau. Ou você não tem nem a sua salvação. Por isso que você ainda não se incomoda com a salvação do outro. Porque o salvo, ele se importa em salvar. Diga glória a Deus. É o primeiro desejo, porque do dia que eu saí das águas, e eu disse assim: agora eu estou salvo. Se eu partir, estarei com Jesus. No mesmo momento o Espírito Santo falou no meu coração: agora lute pela salvação de quem não tem. Agora ore pela salvação de quem não tem. Agora ajude quem ainda não tem. É o que Deus espera de nós. Senão Ele já teria nos recolhido. Eu me lembro eu acho que é Êxodo, se eu não me engano. Vou falar com certeza, ou Deuteronômio,
Quando o povo de Israel saiu do Egito, eram 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que eles saíram do Egito e eles iam conquistando as terras, à medida que eles iam vencendo as batalhas. Eles iam matando, vencendo aqueles inimigos e iam conquistando as terras. Olha o que aconteceu. Eles chegaram até o Jordão, o Rio Jordão. Tiveram 2 tribos, que eu não vou lembrar dizer para você quais foram, se eu não me engano foi a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés. Que eles gostaram daquela terra que já havia sido conquistada. E eles disseram assim para Moisés: olha, nós queremos ficar por aqui. A nossa terra vai ser essa. Aqui para nós já está bom, chegamos aonde a gente queria chegar. Só que Moisés vira para eles e fala assim: só que o negócio é o seguinte, as outras 10 tribos, os irmãos de vocês ainda não conquistaram a terra deles. Vocês podem até ficar com essa terra, mas vocês têm que deixar as mulheres e os filhos de vocês aí e voltar para a batalha e ajudar os seus irmãos a conseguir a terra deles também. Só depois que todo mundo, cada um tiver na sua terra, aí vocês podem voltar em paz para a terra de vocês, porque senão vocês vão ser cobrados. Moisés fala para eles assim: naquele dia Deus será testemunha e o vosso pecado vos há de achar. Irmão, isso é figura para hoje. Eu cansei minha salvação, eu cheguei na minha terra, eu já estou bem. Problema de quem não está, Deus há de te cobrar. Porque a Bíblia diz que até o que ele tinha foi tirado dele. Se você, meu irmão, não cooperar com a salvação dos outros, pode ser que você perca até a sua. Escutou o que eu falei? A tua salvação, ela é garantida à medida que você coopera com a salvação de outros também. É a nossa missão. A nossa salvação, ela é confirmada à medida que a gente coopera com a salvação dos nossos. Principalmente de quem? Da nossa família. Porque se eu não me preocupar com a salvação dos outros, se eu venho na igreja só para receber, se eu estou preocupado só comigo mesmo aqui, se eu venho aqui só para chegar aqui, receber e depois ir embora para minha casa, falar, cumprir o meu propósito, cumprir minha obrigação. Então, meu irmão, eu preciso despertar, eu preciso acordar, porque Deus não fez ninguém para ser um mar morto. Já ouviu falar do mar morto? O mar morto não tem vida. Sabe por que ele não tem vida? Porque ele é um mar que só recebe. Ele não deságua em lugar nenhum. E tem gente na igreja que ainda está assim. Ela acha que Deus chamou ela só para receber. Você tem que cooperar com alguma coisa. Você tem que cooperar com a salvação de alguém. E eu não estou falando só de dízimo e oferta, não. Também. Ele falou assim para aquele rapaz: se você não queria fazer, pelo menos dá-se o meu dinheiro aos banqueiros, para que eles trabalhassem com ele e rendessem alguma coisa. Se você não pode, pelo menos ajuda quem está fazendo. Diga glória a Deus. Se você não tem condição, ajude. Alguma coisa você pode fazer. Ao menos orar você pode. Ao menos orar você pode. Não se esconda, não enterra o seu talento. Porque a tua salvação, ela só é confirmada no momento que você está lutando pela salvação de outros também. A Bíblia diz que ai daquele que poupa a sua espada do sangue. Meu irmão, nós precisamos levantar. Parece que o povo de Deus agora só quer saber de vir na igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Ninguém quer cooperar com mais nada, ninguém quer lutar pela salvação de ninguém, ninguém quer pregar para ninguém. Isso não é obrigação só de pastor e de obreiro, não. Isso é obrigação de todos nós. E a sua maior responsabilidade, antes de ser em qualquer lugar nessa terra, comece dentro da sua casa. Pastor ora, pastor faz, pastor pregue, sim, faço. Mas não esqueça que Deus não vai cobrar de mim. Da minha família Ele vai cobrar de mim. Da sua família vai cobrar de você. Quem está entendendo, diga amém. Deus chamou para cooperar. Ele chamou ele de mau e negligente servo e disse: tira dele. Porque ele não multiplicou. Porque ele só segurou para ele, ele enterrou para ele. Tira dele. Nem para ele vai ter. Versículo 29, eu encerro. Falei esses dias: porque qualquer que tiver lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Irmão, se preocupa. Você está salvo, glória a Deus, mas se preocupa com quem está do seu lado também. Porque se ele não for salvo, pode ser que nem você seja. Se preocupa com quem está do seu lado também, porque se ela não for salva, pode ser que nem você seja. Se a tua vida está uma bênção, está boa, glória a Deus por isso. Eu acho engraçado que tem gente que diz que não precisa estar na igreja, porque
para ela está tudo bem. Ah, é? Não significa então que você acha que Deus te abençoou para você ficar bem e mais ninguém? Uma vez eu ouvi falar sobre isso. Alguém disse, glória a Deus, eu estou bem, mas eu vou na igreja hoje para fortalecer quem não está, para incentivar quem está caído, para que ajudar aquele que está desanimado. Diga glória a Deus. Um dia eu estive também, alguém me ajudou. E Deus vai ver isso, meu irmão. Deus está vendo isso. Um dia Deus orou por mim, eu não cheguei aqui onde eu cheguei sozinho. Eu não cheguei de jeito nenhum, precisei de gente que orou por mim, que teve paciência comigo, que clamou comigo, que sentava do meu lado. Não era o pastor não, o irmão que sentava do meu lado. Levantava a mão e dava glória a Deus, eu ficava olhando para ele e falava, nossa, que bom, eu quero isso aí também. Eu quero ser assim, desse jeito também. E aquilo ali me levantou. Quando você vir aqui de você, levantar a sua voz e adorar a Deus, tem gente que está olhando para você, irmão. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou bem. Você só pensa em você. Você só pensa em você. Às vezes tinha alguém naquele culto ali que não era o pastor que ia tocar. Deus não ia usar o pastor, Deus ia usar você naquele dia. Acorda, igreja, desperta. Pode ser que a gente esteja vivendo os dias anteriores ao dilúvio, ao arrebatamento. Se preocupe primeiro com você, só que depois se preocupe com a sua casa também. Não nega a sua fé não. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Por gentileza, fique de pé. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, irmão. Faz um compromisso com Deus, diga, Senhor, eis-me aqui. Jesus, eu quero ser salvo, mas eu quero cooperar com a salvação de alguém também, Jesus. Eu não posso ser um mar morto, não, eu não posso, meu Deus. Se eu estou aqui, Jesus, o meu irmão, Jesus te ama. Para Ele, melhor que você estivesse agora lá com Ele já. Mas Jesus permite você ficar aqui, arriscar, deixar você aqui, no terreno do inimigo, na terra que jaz o maligno, para que você possa ser um instrumento para salvar outros, na esperança de alcançar outras pessoas, porque Ele não está aqui mais em corpo. Eu disse para você esses dias, hoje o corpo dele somos nós. Ele precisa de mim, de você. Então faz um compromisso com Deus. Fala, Deus, enquanto tiver um da minha casa que não for salvo, eu não vou negar a minha fé. Eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou orar, eu vou clamar. Oh Jesus, eu oro ao Senhor agora, ainda que eu ganhe muitos e muitos, mas Senhor, não deixa eu perder a minha família. Pede para Deus. Porque o plano que Deus tem de salvação para você inclui a sua família também. Cadê seu irmão que não está aqui? Cadê seu filho, sua filha que não está aqui? Cadê o teu marido que ainda está perdido? Eu não estou dizendo que é culpa sua. Eu só estou dizendo, minha irmã, meu irmão, faz a sua parte. O Espírito Santo fará a dele, no tempo dele, na hora dele. Mas você não deixe de fazer a sua. Fala, Deus, a minha parte eu vou fazer. O Senhor sabe que tem gente da minha família que ainda não se converteu. Isso tem que me incomodar, meu Deus. Isso tem que mexer comigo, Senhor. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Jesus. Porque pode ser antes do que nós imaginamos. Pode ser que esteja mais perto do que nós pensamos. E muitos ainda estão brincando de ser de Deus. Muitos de nós ainda estamos brincando de fazer a tua obra, meu Pai. Faz os teus servos acordarem. Desperta a mim como pastor, desperta essa igreja, nos desperta. Eu clamo, eu peço, eu busco. Jesus, me ajuda. Me ajuda a salvar mais um. Porque se eu não cooperar com a salvação nem da minha família, meu Deus. Oh Jesus, por que eu estou aqui? Se não for para isso, meu Deus, se não for para ser um instrumento nas tuas mãos, se não for para cooperar, meu Deus, então levante as suas mãos agora. Deus quer usar você, Deus quer trabalhar em você. Jesus, eu quero profetizar sobre a vida dessa pessoa que está aqui hoje, se colocando na presença do Senhor, que deixou cansaço de lado e veio, que deixou compromissos, que deixou outras coisas e veio. Eu quero profetizar sobre a vida dela. Meu Deus, dá alegria para essa mãe de ver os filhos dela servindo ao Senhor.
Antes que ela venha partir desse mundo, dá alegria para essa mãe de ver os filhos servindo ao Senhor. Eu profetizo, dá alegria para esse pai de ver os filhos servindo ao Senhor. Dá uma alegria, Senhor, para esse marido de ver a sua esposa servindo a Deus. Dá alegria para essa mulher de ver o marido dela na presença do Senhor. Meu Deus, assim como esse manto foi consagrado, abençoado durante toda essa semana, para que a bênção fosse sobre essa pessoa, que essa bênção agora passe para cada peça de roupa, para cada fotografia aqui representando alguém, Jesus. Meu Deus, dá alegria, meu Deus, para essa pessoa de ver a família dela te servindo. Tem gente que tem clamado há 10 anos, tem gente que tem chorado já há 20 anos, tem gente que já tem orado há 30 anos. Mas eu te digo, homem de Deus, nenhuma oração sua foi perdida. Nenhuma oração sua foi perdida. Deus vai te honrar com a salvação da sua família. Vai ser galardão para você lá no céu. Deus vai te honrar com a salvação da sua casa. Deus vai te honrar com a salvação do seu filho. Obreiros, venham até aqui. Obreiros, venham até aqui. Irmãos, estenda as suas mãos aqui para frente. Jesus, eu não conheço, meu Deus, as pessoas aqui representadas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe quem elas são. Vai visitando, vai tocando agora. Igreja, estenda as suas mãos aqui para frente. Se você não trouxe ao menos uma peça de roupa, uma fotografia, pensa nessa pessoa, traz ela nos seus pensamentos agora. Jesus vai tocando, Jesus vai visitando. Surpreende, meu Deus, essa pessoa. Meu Deus, que essa pessoa fique sabendo que hoje esse filho está sendo alcançado, essa filha, esse marido, essa esposa, com a salvação, com a cura, com a libertação, oh meu Deus, com a transformação, com o milagre. Visita essa família, toca essa casa, vai tocando, vai alcançando, vai visitando, meu Deus, em nome de Jesus. Vai visitando agora. Eu digo, onde havia um demônio, uma perturbação, ou uma depressão, uma tristeza, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro essa família abençoada, eu declaro essa casa abençoada, eu declaro este povo abençoado, em nome de Jesus. Oh, levante as suas mãos aos céus agora. Oh, meu irmão, eu creio. Você vai se surpreender. Talvez essa semana alguém chegue dizendo para você: olha, tem alguém falando de Jesus para o seu filho e você nem sabia. Deus vai usar alguém ainda que não seja você. Talvez se surpreenda o dia que seu marido chegar e dizer: esposa, eu quero ir na igreja com você, eu quero ir no culto hoje. Meu Deus, eu creio, eu já glorifico o teu nome, porque veremos salvação na nossa casa.